Buenas, pessoal. Alex aqui. Bem-vindo novamente ao método Teologia Fácil Online. E nessa aula a gente vai falar sobre as ordenações e as missões da igreja. A gente está na série de aulas sobre eclesiologia. Bora lá. A primeira ordenação é o batismo, um símbolo visível à morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Também a morte para uma vida de pecados. O principal símbolo público da conversão ao cristianismo é o batismo. Conforme a gente trouxe aqui, é um símbolo da morte do velho homem para uma vida nova, longe dos pecados. Qual o modo de realização do batismo? Significa mergulhar ou imergir. Lá em Mateus a gente tem um relato de como foi o batismo do próprio Senhor Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Que o próprio Senhor Jesus deu o exemplo e foi batizado, por mais que a gente sabe que ele não precisasse, mas coube ele cumprir essa ordenação para que a partir disso a gente também possa saber da importância dessa decisão e desse ato simbólico. Segundo, a sua fórmula, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras ditas no batismo de um novo convertido. Lá em Mateus 28:19 diz: Fazei discípulos de todas as nações. Lembram, é um evangelho universal. Pessoas de todas as nações têm a chance de se converter a Jesus. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A eficácia do batismo em si não tem poder para salvar. Isso é importante a gente trazer aqui. As pessoas são batizadas não para se salvar, mas vejam que interessante, mas porque são salvas. É uma obediência a Cristo e uma declaração pública para a igreja da sua nova vida. Primeiro a pessoa se converte, ela tem a consciência da vida nova, entregou a sua vida literalmente para Jesus. O próximo passo é ela decidir se batizar, ok? E a sua obrigação, conforme a gente tem aqui, é uma ordenação de Jesus e preparada para a igreja primitiva. Lá em Marcos 16:16 diz: Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer em Jesus, a falta de fé, não reconhecer Jesus, será condenado. Aqui a gente tem uma ênfase na crença em Jesus, e isso sim é um requisito para a salvação. Por algum motivo a pessoa não pôde ser batizada, ela não vai perder a salvação. Mas aqui Marcos traz um relato bem importante. Aquele que crer e for batizado vai tomar a decisão de se batizar e ele vai ser salvo. Porém, a falta de fé é que pode condená-lo. Ok? Entenderam a diferença? E essas figuras trazem uma ilustração do batismo nos tempos de Jesus, e na figura retrata Jesus sendo batizado por João Batista, que já fazia isso para anunciar o Salvador, uma vida nova, longe do pecado, e o batismo nos dias atuais. Aqui a gente está considerando o batismo por imersão. A segunda ordenação da igreja é a ceia do Senhor, tem o propósito de servir de recordação dos sofrimentos de Jesus em nosso favor. Nós trazemos à memória
a redenção na cruz, é a celebração da morte expiatória, ou seja, o castigo que nos libertou do pecado e trouxe salvação. O modo da prática da ceia do Senhor. O pão e vinho usados possuem uma simbologia própria. Os elementos que compõem a ceia do Senhor são o pão e o vinho, sendo que o pão representa o corpo, a carne de Cristo, simbolicamente, é o jeito correto de interpretar isso. E o vinho representa o sangue de Cristo, a sua vida dada na cruz. E a sua obrigação, aqui a gente está considerando as ordenações da igreja, assim como o batismo é uma ordenação de Jesus e foi preparada para a igreja primitiva também. Em 1 Coríntios 11, de 23 a 25, a gente tem as instruções dadas por Paulo para a igreja em Corinto. E aqui Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo recebeu essa ordenação de alguma maneira do Senhor Jesus, uma revelação, e entregou aos demais irmãos. E aqui ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ele está relatando como foi a última ceia de Jesus com os discípulos na noite que antecedeu a sua crucificação. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, aqui é Jesus dizendo, isso é meu corpo que é dado por vós. A ceia tem um aspecto de comunhão muito forte. A ceia, para ser realizada na igreja como um ato de celebração da comunhão, da união dos irmãos em Cristo Jesus. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, depois daquela última ceia do Senhor, as próximas deveriam ser realizadas dessa maneira em memória de Jesus. E depois de ter repartido o pão, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, o segundo elemento da ceia do Senhor, dizendo, e é Jesus também, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, não existiriam mais sacrifícios a Deus no templo, sacrifícios de animais. O sacrifício já estava consumado na cruz. E a ceia do Senhor, ela representava essa nova aliança no sangue de Jesus. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ok? Lá em 1 Coríntios 11 a gente tem essa instrução de como proceder durante a ceia do Senhor. Tem um significado muito forte na igreja. E essa imagem ela representa o pão e o vinho. Nesse caso, o pão sem fermento, que é o pão dos pobres, o pão da fuga do Egito, que é representado agora nessa aliança, não mais na lei, mas aliança no próprio corpo e sangue de Jesus. Questões a serem respondidas sobre as ordenações na igreja, o que o batismo representa simbolicamente, qual é o modo do batismo mencionado no texto, qual é o propósito da ceia do Senhor, e a questão número 4, o que o pão e o vinho representam na ceia do Senhor. No capítulo 4, a gente vai falar sobre as missões da igreja. A missão da igreja é proclamar o evangelho, fazer discípulos e viver em amor e serviço à obra de Deus, glorificando a Deus e também impactando o mundo para a salvação e transformação das pessoas. Para que isso aconteça, algumas coisas devem ser feitas de uma maneira organizada. Primeira delas, construir um lugar de habitação para Deus, ou seja, possuir um local para a liberdade de culto, assim como a gente tem lá em Efésios 2, e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos, os que
iniciaram a igreja e dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. O que Paulo quis dizer aqui? Cristo é a pedra principal, a pedra angular é a pedra principal, a pedra que sustenta a igreja. E é necessário, de bom agrado, que se tenha um local específico para a liberdade de culto. Nós sabemos que a igreja apostólica ela se iniciou em residências, mas ao longo da história mais pessoas foram se convertendo e essas igrejas que eram em residências passaram a ser fisicamente em templos maiores. A próxima missão da igreja é pregar a salvação, extremamente importante, inclusive eu trouxe aqui. A principal missão da igreja é pregar o evangelho ao mundo. Para isso que nós somos convertidos, para anunciar aquele que nos salvou. A assistência social vem em segundo plano. Às vezes isso é confundido. Há uma preocupação tão grande com a assistência social e não se tem o mesmo vigor para estudar a Bíblia, para aplicar aquilo que se aprende da Bíblia. Sendo que, volto a dizer, a principal missão da igreja é pregar a salvação. Por isso que o estudo da Bíblia, a vivência em comunhão e as ordenações sendo cumpridas, tanto o batismo como a ceia do Senhor, essas são as principais missões da igreja. Lá em Mateus 28 diz: fazei discípulos de todas as nações. Mais uma vez, o Evangelho deixando claro que ele veio para todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para se encerrar aqui, a missão da igreja: edificar e disciplinar os seus membros. O que significa isso? O ensino da Bíblia, a comunhão entre os irmãos e encorajamento. Fazer com que as pessoas também preguem o evangelho, também evangelize outras pessoas. E a disciplina amorosa. Muito importante. De alguma maneira, aplicar a disciplina sem fazer com que aquela pessoa fique longe das atividades da igreja, principalmente da ceia do Senhor. Ela precisa participar da ceia do Senhor, consciente dos seus erros, discernindo o que ela está fazendo naquele momento e renovada com a aliança em Jesus Cristo. E aqui Mateus fala sobre como disciplinar um irmão, inclusive. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Coisas muito simples, mas que são a base de uma igreja verdadeiramente firmada e preocupada com o evangelho de Jesus. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa de uma típica igreja evangélica brasileira, de um prédio de uma igreja evangélica brasileira, onde tem a banda, tem a parte do altar, onde fica o púlpito. Em boa parte das igrejas também tem um data show, um telão, onde é passado anúncios da igreja, versículos da Bíblia, inclusive letras do louvor, para que a igreja possa participar e juntos em comunhão buscar a presença de Deus. A ideia principal do culto é buscar a presença de Deus. O culto é feito dos membros para Deus e não o contrário. Questões sobre o capítulo 4, missões da igreja. Questão número 1. Qual é uma das formas de edificar os membros da igreja? Questão número 2. Qual é a principal missão da igreja? Conforme mencionamos, como a igreja pode exercer disciplina de forma amorosa. Feito, pessoal, terminamos a aula de hoje e na próxima aula a gente vai iniciar no capítulo 5 dessa série e vamos falar sobre a introdução à história da igreja. Muito obrigado e até lá.